Olá, salve, 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 salve! Estamos de volta, graças a Deus! Estamos chegando com mais um A Bíblia e o Jornal. A notícia repercutiu, a gente responde, a Bíblia nos ajuda a responder, tá bom? Antes de entrar no nosso assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever lá no nosso canal, o canal Sérgio S. Bento. E também quero pedir que você dê o seu like e ative o sininho que vai avisar você das novidades, tá ok? Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe todos vocês muito, muito hoje no nosso programa A Bíblia e o Jornal. Bem, gente, o assunto de hoje é sobre a cantora gospel que disse que não canta em casamento gay. Não canta em casamento gay. A cantora gospel Bruna Carla participou do podcast de Karina Bach em dezembro de 21. Eu estou gravando aqui isso em junho de 22, faz 6 meses, fim do ano passado. Ela participou lá do programa lá e do podcast, e o vídeo dela foi resgatado e viralizou nas redes sociais por causa das suas afirmações. O caso ganhou repercussão nacional muito forte nessa semana aqui, nessa terceira semana de junho de 2022, tá bom? Agora veja bem, tiveram os que defendiam a cantora Bruna Carla, que eram evangélicos, e os que a criticavam, lembrando que os que a defendiam, todos os que defendiam a cantora Bruna Carla, líderes religiosos e cantores gospel, diziam basicamente a mesma coisa, que se trata de liberdade de expressão e também de princípios bíblicos. É isso mesmo? É isso mesmo? A gente vai ver. Antes eu quero fazer algumas observaçõezinhas aqui para você que me assiste aí, tá bom? Primeiro, eu não vou me aprofundar no assunto aqui. Fica para depois. Futuramente eu pretendo fazer uma série desses episódios sobre a questão gay e os evangélicos. Hoje eu vou focar nesse caso aqui da cantora Bruna Carla, tá bom? E por isso eu vou fazer mais perguntas do que afirmações. Outra coisa é que a fonte usada para a declaração dela aqui é do Pleno News, de 16/6/22. E por último, conforme eu vou lendo as declarações dela, eu já vou fazendo logo na sequência os comentários, tá bom? Para ficar mais fácil de entendimento para todos nós. Então, vamos lá? Ela começa as suas declarações, as declarações da cantora Bruna Carla, que tem a ver com um amigo gay. Vamos lá, aspas para ela. Ela diz assim: fui bem sincera, e aí ela está falando de um amigo gay, né? Fui bem sincera e disse: quando você se casar com uma mulher linda e cheia do poder de Deus, eu vou sim. E reticências. O dia em que eu aceitar cantar em um casamento com outro homem, um dia em que eu aceitar cantar em um casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus, disse a cantora Bruna Carla. Dois detalhes aqui, gente. Primeiro, em 2012 teve um caso parecido nos Estados Unidos, não sei se vocês souberam ou leram. Um confeiteiro evangélico se negou a preparar um bolo de casamento para um casal homossexual, porque ia contra a sua fé e os princípios bíblicos. E acredite se quiser, o caso foi parar na Suprema Corte dos Estados Unidos, que deu parecer favorável ao confeiteiro evangélico. E a segunda observação é que o cantor gospel Leonardo Gonçalves, ao contrário da Bruna Carla, aceitou a cantar para gays. Foi na Igreja Inclusiva Cidade Refúgio, em São Paulo, agora no dia 17, agora de junho de 22.
nessa semana toda dessa confusão aí, da polêmica da Bruna Carla. Ele foi muito criticado pelos evangélicos, lógico, nem poderia ser diferente. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer aqui é que eu acho que a cantora gospel Bruna Carla tem todo o direito de cantar onde ela quiser e onde ela não quiser. Ninguém deve ser obrigado a nada. Não precisa nem de leis da Constituição, basta ter bom senso, basta ser um ser humano civilizado, né? Basta isso, tá bom? Agora, os que a defendem, a cantora Bruna Carla, falam em liberdade de expressão. Aliás, virou moda no Brasil, entre os evangélicos, falar nessa tal de liberdade de expressão. Não é mesmo? Virou moda. Só que o pessoal precisa saber que discípulo de Jesus, primeiramente, tem que obedecer a Jesus e só depois às leis da terra. O Evangelho de Jesus, gente, vocês têm que entender que está num nível muito, muito, muito superior. E é o que o próprio Jesus disse lá em Mateus 5,20, ele diz assim: pois eu lhes digo que se a vossa justiça, a justiça de vocês, não for muito superior à dos fariseus, escribas, dos mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino de Deus. O evangelho está no nível superior. O próprio Jesus disse: eu sou de cima, vocês são daqui de baixo, tá bom? E o apóstolo Paulo fala sobre como deve ser essa nossa tal liberdade de expressão aqui na terra. Se você nunca leu, nem viu, eu vou dar uma lidinha rapidamente para você, tá bom? 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 10. O apóstolo Paulo diz assim no versos 23 e 24. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Você está vendo? Está ouvindo? Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o bem dos outros. E mais, lá no verso 31, ele vai dizer assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Será que o que a cantora Bruna Carla fez foi para a glória de Deus? Verso 22, não se tornem motivo de pedra de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. E aí, a gente tem que ter cuidado para não ser tropeço de Deus, né? E a gente fica querendo falar em nome de Deus, e no fim é tropeço para o reino de Deus. E no verso 33, o apóstolo Paulo diz também: eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos o maior número de pessoas possível. Você está entendendo? Então, tem que ter cuidado com esse negócio aí, né? Eu quero falar a verdade. E aí, em nome de querer falar a verdade, você acaba sendo pedra de tropeço. O que você fala não é para a glória de Deus. Então, esse não é o problema real, liberdade de expressão. Qual é o problema, então? O problema real é dizer que não canta em casamento gay, porque a Bíblia e Jesus o impedem. Porque foi o que a cantora Bruna Carla disse. Ela disse assim: eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus, caso ela fosse cantar para os gays, né? Veja que para ela a Bíblia e Jesus proíbe de cantar para os gays ou em casamento gay. O que isso significa? Ah, meu Deus do céu! Que a Bíblia e Jesus são contra os gays. Ser gay seria estar em pecado? Desse jeito, sim. Agora, onde está escrito isso na Bíblia? Que ser gay é pecado. E Jesus disse, por acaso, que ser gay é pecado? Onde? Eu estou esperando você me mostrar para mim. Onde? E mais, gente, Jesus
andava com um monte de gays, andavam ouvindo Jesus, andavam com ele, ouviam as pregações de Jesus. E o que é que Jesus diz sobre os gays? Nada. Há um silêncio de Jesus nos evangelhos sobre isso. Você está entendendo? E mais, Jesus andava com os impuros que a lei proibia e que os judeus não gostavam de jeito nenhum. Principalmente os gentios, e lugares, e tudo mais, e coisas, e objetos. Jesus não estava aí, tocava, abençoava, entrava, saía, e tudo bem. Agora você veja bem, eu pergunto para vocês, como que a Bruna Carla sabe disso? Que não pode cantar para gays? Primeiro, eu nunca vi isso na Bíblia, né? Mas como que ela tem essa informação? Ela acha que Deus proíbe isso, que a Bíblia vai contra e que Jesus vai contra. De onde ela vem com essa informação? Da Bíblia e de Jesus. Pois é assim que os líderes religiosos ensinaram para ela e para todos os evangélicos no Brasil, não é? E eu pergunto para você, isso é verdade? Não, lógico que não. Veja bem, a interpretação dos textos bíblicos usado por esse pessoal todo aí, que fica atacando os gays, está completamente equivocada. Os textos bíblicos não dizem o que eles ensinam. Não dizem. Quer um exemplo? Abra sua Bíblia em Romanos 1, do verso 18 ao 32 e leia, por favor. Leia várias vezes, leia em voz alta. E aí, que esse, lógico, é o texto que eles mais usam e mais um outro aí. E me diga, depois que você lê esse texto várias vezes, quem são aquelas pessoas que estão ali envolvidas no texto? E o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo? E também procure saber o que significa naquele texto e naquele contexto a ira de Deus. Eu não vou responder, eu disse para você que não ia responder. Tá entendendo? E você vai ver. Vai ficar claro, é só querer entender, é só parar de preconceito, você está entendendo? É só parar de ser homofóbico e você vai entender. Leia o texto e pense um pouco, tá bom? Vamos a mais uma declaração de Bruna Carla. Vamos lá, aos meus queridos ouvintes homossexuais, diz ela, o que Deus tem para a sua vida é libertação. Deus quer libertar os gays. O Deus, ela continua, o que Deus tem para a sua vida é o que Ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito, porque Jesus não sonhou isso para você. E isso para você é gay, né? Veja bem que ela faz um esforço danado para tratar os gays de modo carinhoso. Eu não vou duvidar do coração dela e do amor dela, mas, gente, isso é comum e geral entre os evangélicos. Só que no caso dela aqui, e também dos evangélicos, geralmente, o que vem a seguir não tem nada a ver com amor, tem a ver com inferno, morte eterna. Daqui a pouquinho a gente chega lá, tá bom? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Então, veja bem. Segunda coisa, ela diz que os gays precisam de libertação. No caso, né, deve ser deixar de ser gay. E isso, então, seria aí, os evangélicos, de maneira geral, pensam, seria sinal de conversão, de vida transformada, não é mesmo? Ok? Pois bem, quanta gente, e são milhões, que tem algum tipo de deficiência, cego, aleijado, paralítico, doenças que já congênitas e tudo mais, e não foram curados, precisam também de libertação? E por isso, não se converteram a Jesus? Não foram transformados? Ah, você vai dizer para mim que essas pessoas nasceram assim e os gays não. Mas por que só os gays têm que deixar de ser gays? E os outros não têm que deixar a sua deficiência para mostrar que foi libertado e teve vida transformada? Pensa um pouquinho. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com outro grande problema desses líderes evangélicos que fica aí se incomodando com os gays. Sabe qual é? A sexualidade. Sexo causa escândalo, o resto não. Essa é uma máxima no meio evangélico.
Grande parte do meio evangélico, veja bem, você pode pecar. Todo tipo de pecado, mas você não pode pecar nada que seja na área sexual. Você vai ser disciplinado, você vai ser punido. Na verdade, você até pode cometer pecado sexual, dar uma traída, adulterar, essas coisas. Você só não pode ser pego com a boca na botija, em flagrante delito. Isso você não pode. Gente do céu, gente do céu. Eu tive no meio 20 anos, eu sei como que é. E quem é de verdade lá dentro sabe como que é. Quem já foi disciplinado, punido por causa disso, não é? Eu conheço muita gente. Agora veja bem, procure saber por que as pessoas são disciplinadas na igreja. Procure saber. As pessoas que estão sendo disciplinadas, procure ver o porquê. Geralmente tem a ver com sexo. Como pastor, eu vi muito isso. Leia os sites evangélicos. Você vai ver que tudo tem a ver, na maioria das vezes, com sexo. Outra coisa, por que o apoio dos líderes evangélicos ao presidente Bolsonaro? Por quê? Porque o assunto virou política. Por que o assunto virou política? Em parte, tem a ver com a questão gay, dos gays, com moralidade, com costume. Você está vendo? E mais, e qual é o ponto que vai ser explorado nessa eleição de 2022? Você sabe? Os gays, a moral, a sexualidade. Você está vendo? Como tudo quase para os evangélicos tem a ver com sexo, com moralidade. O que isso revela? Que o pessoal tem um problema nessa área que não foi resolvido. O pessoal tem uma coceira, um comichão lá no negócio, um comichão. Freud explica, gente, tá bom? Agora, pelo amor de Deus, chega desse negócio, vocês aí, evangélicos líderes, que ficam atacando os gays, de usar os gays como bode expiatório. Quem faz isso não é o bode, mas o cordeiro, que é Jesus, que com sua morte na cruz e seu sangue derramado pode nos perdoar de todos os pecados, tá bom? Não use os gays como bode expiatório, é feio pra caramba. Agora, gente, sinceramente, eu não sei como alguém pode se meter na vida dos outros assim. Ou seja, como que alguém pode querer controlar, se preocupar tanto com o que você faz, com o que o outro faz, com o seu pênis, com o seu ânus, com a sua vagina, gente. É muito feio. Deus deu um para cada um tem o seu. Cuide do seu, deixa dos outros em paz, cada um faz o que quer com o seu. Cada um vai ter que prestar conta com Deus com o que faz com os seus órgãos genitais. Não é assim? Pelo amor de Deus, gente, cresça em nome de Jesus. Continuando com as declarações da Bruna Carla. Ela diz assim, lá no julgamento, ela já está pensando lá no final. Quando Jesus voltar, se ele estiver, ele vai falar. Ela está falando que o gay vai falar. Ela está pensando, poxa, a Bruna andou comigo, ela sabia que eu estava errado, que o caminho que eu estava escolhendo era de morte eterna. Ela está imaginando que lá no fim, naquele dia do julgamento, os gays vão pensar isso sobre ela. E ela sabia e não falou. Não falou nada para ele, não avisou eles. Bom, primeira coisa aqui, ela coloca a salvação dos gays como dependente, como dependendo dela, de ela falar ou não. E eu pergunto para você, você acha mesmo que Deus depende da Bruna Carla ou da igreja, seja lá de quem for, para salvar os gays ou salvar o mundo? Onde você leu isso? Quem te ensinou isso? Eu quero dizer para você que isso é mentira, está errado, ok? Eu pergunto para você, você já viu falar sobre Jesus segundo a ordem de Melquisedeque? Na Bíblia aí, capítulo 7 de Hebreus, bom divertimento, leia para você. Leia também o Salmo 19, a resposta está aí, se você quiser, tá bom? Continuando. Outra coisinha aqui.
Que a gente tem que ser testemunha do Evangelho de Jesus, é verdade. É verdade. Mas veja bem, Deus não depende só do nosso testemunho, do meu, do seu, para salvar os gays ou salvar o mundo. E mais, nós não devemos evangelizar de forma culpada, como é o que parece que ela quer dizer nas entrelinhas aqui. Veja bem, e isso acontece, essa pressão para evangelizar e ganhar almas, tem a ver com os pastores, os líderes evangélicos para fazer suas igrejas crescerem, para ganhar mais dinheiro e terem mais poder, poder religioso, poder político, porque eles gostam disso. Então tem a ver com o interesse deles, não com Deus, não com Jesus, tá bom? Pense nisso, pense nisso, pense nisso. Um outro problema que aparece na declaração da cantora Carla Bruna e que os líderes evangélicos continuam insistindo e ensinando é que ser gay é uma escolha. Ela disse lá, o caminho que eu estava escolhendo era caminho de morte, quando ela estava pensando que o gay ia falar no julgamento para Jesus. Olha, ela não falou para mim, que o caminho meu, que a escolha minha era de morte. Então, para ela pensa que o gay pensa que o caminho dele era caminho de morte e que o gay escolheu aquilo. Vocês estão entendendo? Veja bem, por isso mesmo que muita gente fica imaginando que gay é safado, que gay é sem vergonha, que gay quer destruir as famílias, que gay está possesso por demônios. Exatamente por causa disso, porque foi uma escolha. Eu escolhi ser gay. Agora, eu quero que você me responda algumas perguntas, você que está aí me assistindo e me ouvindo. Pelo amor de Deus. Você acha mesmo que estes milhões de gays no mundo inteiro, e veja bem, as pesquisas falam de 5% e chegam a 7, 8, quase 10% da população do mundo, estão de safadeza? Que eles fazem o que fazem porque gostam? Que isso é escolha mesmo deles? E eu queria perguntar para você que é hétero. Você que é hétero, escolheria ser gay? E por que você acha que isso é uma escolha dos gays? Eu desafio você que é hétero, escolher ser gay e viver assim por uma semana, para ver se você aguenta e se você gosta. Você vai ver o preconceito, o ódio, perseguições e até morte se você não correr e se esconder. Tá bom? E mais, e mais. Os evangélicos, e todos nós sabemos que há milhares de gays no meio evangélico. Daria para encher uns 2 maracanãs. Vocês acham mesmo que toda essa gente está mentindo? Estão de sacanagem? Que gostam muito do que fazem? Eu gostaria muito que você, que é evangélico, pensasse um pouquinho sobre isso. Que lesse a Bíblia por você, não pelo que o seu pastor ou a sua igreja diz. Tá bom? Pense, pelo amor de Deus, no que eu te disse. Tá bom? Continuando as declarações finais da Carla Bruna aqui. Ela diz, eu chego a ficar emocionada, porque se a gente abrir a nossa boca para dizer que você, no caso o gay, não vai para o céu. Reticências, ela aqui diz, e depois continua. Gente, é morte eterna, inferno. Já imaginou viver uma condenação eterna? É para sempre que você vai viver aquilo. Acabou. É terrível. Aquele lugar é horroroso. Fecha aspas. É o que a cantora Bruna Carla disse lá no podcast com a Karina Bach. Tá bom? No fim do ano passado, do ano de 21. Tá aí na internet, procure aí o vídeo aí. Nem sei se tá mais. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui. Essa é a ideia que ela tem do inferno, que a cantora gospel Bruna Carla tem do inferno e do futuro dos gays, se não forem libertos.
E esse não é um problema só da cantora gospel aí, mas de milhões, de grande parte dos evangélicos, porque eles foram ensinados assim pelos líderes evangélicos. E eles acham mesmo que tem poder de mandar as pessoas para o inferno. Muitos líderes evangélicos acham mesmo que tem poder de mandar outros para o inferno. E eles ensinam isso. Mas eu quero dizer que não tem. Não tem. Não tem. Gente, pelo amor de Deus, veja bem, saiba, vai para o inferno quem quer, quem quiser. Não quem você, eu, ou a igreja, ou seja lá quem dos pitbulls evangélicos dizer que vai para o inferno. Jesus não deu essa autoridade para ninguém. Ninguém. Nem para o Papa, tá bom? Nem para o Malafaia, nem para o chefão da Assembleia de Deus, nem para o Macedo, nem para ninguém. Jesus não deu esse poder, não deu essa autoridade, tá bom? Mas eu sei que muitos desses líderes evangélicos que ficam aí babando gostariam mesmo de ter esse poder, mas eu quero dizer para você, não tem, fique tranquilo, não tem. Eles até tentam, né? Mas só funciona com os bobinhos, porque não leem a Bíblia e fica dependendo deles. Saiba disso. Agora veja bem, ela também disse, a cantora Bruna Carla, assim, você não vai para o céu. Gente, isso é julgar os outros. Me desculpe, mas isso é julgar os outros. E conforme você sabe, lá em Mateus capítulo 7, do verso 1 ao 5, tem um texto, lá, inclusive no Sermão do Monte, faz parte esse texto, que Jesus disse claramente que a gente não deve julgar os outros, que a gente, antes de olhar o cisquinho no olho do outro, a gente tem que ficar esperto com o pé de mandacaru na nossa cara, com o palanque, a árvore, o tronco na nossa cara, o galhão na nossa cara. Então a gente tem que ter cuidado. Leia lá Mateus 7, 1 ao 5, tá bom? Agora veja bem, mesmo que eu tivesse certeza absoluta que os gays ou qualquer outra pessoa ou grupo de pessoas fossem para o inferno, eu não diria. Eu não diria. A Bíblia fala de condenações, claro, mas eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para isso e nem você. E nem você. Você sabe qual foi a missão do Filho de Deus, de Jesus no mundo? Olha só, João 3,17 diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora eu te pergunto para você, por que muitos evangélicos acham que essa é a missão deles? Que essa é a missão deles? Que eles podem mandar a pessoa para o inferno? Pelo amor de Deus. Essa missão deles é maior do que a de Jesus. Jesus veio para salvar e eles dizem, nós temos direito de mandar para o inferno. Se você não se libertar, não deixar de ser gay, você vai para o inferno. Jesus nunca disse isso para ninguém. Nunca disse isso. Olha, você vai para o inferno condenando. Jesus disse, olha, tem condenações. Se cuida. Ok? Pelo amor de Deus, gente. Isso sim é perigoso e isso é pecado. Agora veja bem. Sabe qual foi o grupo, segundo Jesus, que estava na área de risco? Não foi as prostitutas, os publicanos, e as meretrizes, e os pecadores. Não foi nem os gays, porque Jesus nunca disse nada sobre os gays. Mas aos religiosos fariseus, hipócritas, que manipulavam as escrituras, colocando fardos pesados sobre o povo e que eles mesmos não aguentavam carregar. É só ler Mateus 23 e você vai ver, está muito bem claro, tá bom? E por fim, para a cantora Bruna Carla, o inferno é um lugar e é eterno. É lógico, eu sei que a maioria dos evangélicos também creem assim, porque assim foram ensinados de que vamos ter um inferno eterno, eterno. Veja lá que ela disse, já imaginou viver uma
condenação eterna. E é para sempre que você vai viver aquilo é terrível, acabou. Aquele lugar é horroroso. O que isso significa? Ora, que para ela, para a cantora Bruna Carla e para a maioria dos evangélicos e da liderança, dos doutores da lei evangélica, vai ter um lugar para os crentes salvos e um lugar para os condenados, no caso, os gays. E esse Deus, e esses crentes salvos, lógico, vão saber, vão ter consciência disso, do que está acontecendo lá nesse inferno eterno, lugar de dor e sofrimento. Veja bem, será que o pessoal não vai pedir emprestadozinho um binóculo, né? Para querer ver, olha lá, para querer ver, para dar uma espiadinha. Como que é o sofrimento? Como que o pessoal tá sofrendo, né? Lá, gritando, chorando e dizendo esse lugar aqui é horrível. Gente, veja bem. Eu sei que tem uns loucos, e são loucos mesmo, que andam por aí nas igrejas evangélicas do Brasil, dizendo que já foram no inferno e que viram quem são as pessoas que estão lá. Deram até os nomes. Tem livros escritos sobre isso, mensagem e tudo mais. Você tem ouvido essa gente? Pelo amor de Deus, meu querido, sai fora, sai disso daí, tá bom? Algumas perguntas eu quero fazer. Onde tudo isso está na Bíblia? E eu quero perguntar mais. Quem vence, a cruz ou o diabo? A graça ou o pecado? O amor ou o ódio? O que Jesus fez na cruz do Calvário foi menor do que o pecado de Adão e Eva? Então, a gente vai ter um inferno na eternidade e um Deus que vai estar consciente desse inferno e do sofrimento dessas pessoas na eternidade? De um lado a gente vai ter Deus vivendo eternamente amando. E do outro a gente vai ter um Deus que vive eternamente condenando. É isso? É isso mesmo que você crê? Pense nisso. Eu acho bom você reler a sua Bíblia, reler longe desses falsos profetas e desses lobos vorazes que estão por aí, tá bom? O que eu acho disso tudo? Eu acho que esse Deus é sádico, caprichoso, mesquinho, pequeno, invejoso e ciumento, e os seus seguidores têm a cara dele, se parece muito com ele. E sobre os tais que creem nisso, os tais crentes, eu vou dizer para você, meu querido, vocês precisam parar de crer nas mentiras desses falsos profetas e crer apenas na verdade do evangelho puro e simples de Jesus. Tem que se converter de verdade ao Deus verdadeiro, ao evangelho só de Jesus. Não do Evangelho da Universal, da Assembleia de Deus, do Malafaia, da Quadrangular, da Batista e da Presbiteriana. Você tem que converter ao Evangelho só de Jesus. Só de Jesus, tá bom? E por último, eu fico muito triste em saber que tem muitos evangélicos indo para a igreja por causa do inferno. Não por causa do amor de Deus por eles, por serem pecadores. Eu não livro as pessoas do inferno falando do inferno, mas falando do amor de Deus para elas. Ah, e sobre o pecado? Sim, eu não me esqueci do pecado, não. Pecado, na verdade, é o que muitos desses pastores e ficam aí fazendo, atacando os gays e anarquizando a vida dos gays. Mas também os bastidores, o que eles fazem nos bastidores da igreja evangélica, no mundo político, no poder eclesiástico, todo santo dia e na maioria das vezes usando o nome de Deus. Isso sim é pecado. Tá bom? Eu quero concluir. Vamos lá, vocês sabem por que a cantora gospel Bruna Carla disse tudo isso na sua entrevista e por que a maioria dos evangélicos pensam como ela. Porque foram ensinados assim pelos pastores evangélicos, que nunca se interessaram em reconhecer que estão errados, e eu vou dizer aqui para vocês, eles nunca o farão.
Eles nunca vão se corrigir, nunca eles pensaram nisso. Aliás, eles usam isso para tirar proveito pessoal, político, econômico. Vocês sabem disso. E aí, meu querido, Oséias 4:6 cabe muito bem nessa situação que a gente vê hoje na igreja evangélica. O profeta Oséias diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A igreja evangélica no Brasil está onde está e não está nada bem, qualquer um sabe que não está, por causa disso. O pastor Ed René disse que o maior desafio dos evangélicos é atualizar a Bíblia. O que aconteceu? Foi apedrejado por quase todo mundo no mundo evangélico. Sofreu pra caramba. Qual é a nossa missão na Terra? Pregar o Evangelho de Jesus, que tem a ver com salvação, não com condenação. Esse não é o nosso departamento aqui na Terra. Veja bem, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não moral, não costume. A toda criatura, toda criatura. Quem crer e foi batizado será salvo, ou seja, qualquer um, inclusive gays. Quem, porém, não crer, a questão aqui, o fundamento é crer, não é se você é gay ou não, será condenado. E também não interessa se você é gay ou não, é qualquer um. Eu queria dizer para você o seguinte: essa briga dos evangélicos com os gays já fazem quase 20 anos. Essa briga explícita, declarada, desde o tempo das marchas, do início das marchas para Jesus. Já foi longe demais. Já faz esse tempão todo, essa perda de tempo. Vocês acham que isso não chega? Só tem trazido ódio, briga e mortes. E você acha que isso tem a ver alguma coisa com o Evangelho de Jesus? Eu acho que não. Nada. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu quero pedir aqui que o Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, que o Senhor olhe do céu para a terra do Brasil e para todos aqueles que dizem que querem seguir a Ti e viver para Ti. Ilumina a mente desse povo, meu Deus, seja eles quem for, e abra suas mentes para o entendimento verdadeiro do Evangelho, da Tua palavra, e que não deixem ser manipulados por homens para seus interesses pessoais, no nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, hein? Nada de raiva e de ódio comigo, eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou aqui com amor e graça e falando do Evangelho de Jesus. Deus abençoe você, compartilhe com outros se isso foi bom, e até o nosso próximo episódio de A Bíblia e o Jornal, tá bom? Beijão, beijão. Tchau, tchau. Fui!